Sábado, dia 18 de novembro. Hoje a Igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Te convido para que juntos possamos meditar a liturgia de hoje e vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar é de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. A proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação do evangelho que acabamos de ouvir. Edificaram as basílicas de São Pedro e São Paulo para perpetuar a memória destes dois gigantes do cristianismo. Seus nomes, e principalmente sua obra de evangelização, estão intimamente ligados à história de Roma, onde pelo martírio deram testemunho da fidelidade a Cristo. A Basílica de São Pedro, em Roma, erigida por Constantino no século IV, sobre o túmulo do apóstolo Pedro, foi demolida no século XVI, porque ameaçava ruir. No mesmo lugar, foi logo reconstruída outra mais esplêndida, que Urbano VIII consagrou em 18 de novembro de 1626. Também a Basílica de São Paulo foi construída no século IV, em 1826. Um incêndio devastou grande parte do edifício. Pio IX reconsagrou a Basílica no dia 10 de dezembro de 1854, no mesmo dia da solene proclamação do dogma da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. No caminho de quem obedece a Jesus, não há espaço para que adversidades e dificuldades falem mais alto. Quem tem fé vê as ondas, mas consegue ver através delas a Jesus. Quem tem fé percebe a força dos ventos, mas ouve, além deles, o convite de Jesus: "Vem." Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, nossos trabalhos nesse dia de sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.